Olá, tudo bem? Você está com fome da palavra? Hoje eu gostaria de começar a falar sobre a igreja, e no aspecto dela ser o baluarte da verdade. Veja o que a palavra de Deus diz em 1 Timóteo, capítulo 3, versos 14 a 15. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fiques ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Amém. Eu gostaria então de frisar essa última característica que Paulo pontua sobre a igreja, sendo ela coluna e baluarte da verdade. Nós vivemos num mundo repleto de mentiras. Um mundo esquizofrênico por vezes. Um mundo que diz que você tem a sua própria verdade. Aqui nós entramos no relativismo. Pessoas que conseguem conviver no mundo de inúmeras verdades. Então a ideia é a seguinte: olha, eu aceito a sua verdade, porque a sua verdade é uma opinião tão válida quanto a minha. O problema é que quando o evangelho entra em questão e fere os ídolos pós-modernos, aí nós somos chamados de intolerantes, por exemplo. Jamais, como igreja, podemos abrir mão da verdade, porque a verdade para nós não é um conceito filosófico, como é pregado nas faculdades por aí e na sociedade como um todo. A verdade para nós, povo de Deus, é uma pessoa, é Cristo. Entende? Por isso que quando os discípulos morrem, eles não morrem por conceitos filosóficos. Eles morrem pela verdade. Eles viram o Cristo, não tinha como negar. Eles entenderam, é o que João fala na sua primeira carta, o que as nossas mãos apalparam, o que os nossos olhos viram com respeito ao verbo da vida. Portanto, o cristianismo é a religião da verdade. Nós não negamos isso e nem negociamos, ainda que custe a nossa vida. Então, no mundo de mentiras, o mundo onde a verdade é torcida, onde não é encontrada em nenhum outro lugar, exceto na igreja, e igreja que entende por igreja bíblica, nós somos chamados a guerrear contra a mentira. Guerrear em favor da verdade. Um mundo onde acusações contra os cristãos crescem volumosamente. Você pode falar, nossa, nós não somos atacados. A minha casa não é incendiada como era outrora no século I, segundo e terceiro. Mas há uma guerra cultural a ser vencida. Ou você nunca ouviu ninguém falar mais ou menos assim? Não, não, não. Aqui é ciência. O que você está trazendo é religião. São palavras ou frases assim construídas que mostram que há uma guerra. Onde o mundo relativista, o mundo pós-moderno tenta impedir a verdade a qualquer custo. Não nos esqueçamos, pois, então, que a igreja é a coluna e baluarte da verdade, do Cristo ressurreto. Por isso, irmãos, nós não podemos negociar a verdade. A igreja não é um lugar de entretenimento. A igreja não é um lugar onde você vem aos domingos e diz, eu vou descansar no banco. Eu já vi uma pessoa dizendo isso, olha, eu gosto de ir para a igreja porque na igreja eu descanso das fadigas da semana. Não. Na igreja onde nós recarregamos as baterias, afiamos o nosso pensamento, sincronizamos o nosso coração com a vontade de Deus e seguimos em frente, como peregrinos que somos, rogando para que Deus nos ajude a não nos contaminar com o mundo de mentiras. Quanto tempo você não vai à igreja? Há quanto tempo você vai à igreja e não presta atenção no que é falado? Se você não se alimentar da palavra de Deus, se você não tiver comunhão com a igreja, é bem possível que você até já tenha sucumbido às mentiras deste mundo. E por isso eu quero orar por você. Ó Deus, a tua palavra é muito clara quando diz que somente a tua igreja e não outra instituição é coluna e baluarte da verdade. Ajude-nos, ó Deus, a não negociá-la
Ajude-nos, ó Deus, a nos mantermos fiéis ao Senhor. Ajude-nos, ó Deus, a instruir os nossos filhos, as nossas crianças, a fim de que nós vejamos homens e mulheres crescendo na graça e no conhecimento do Senhor, e que a sua doce verdade, a saber, o seu único Filho, Jesus Cristo, reine sobre nós e em nós para todo sempre. É a minha oração no dia de hoje. Em nome de Jesus. Amém. Se você chegou a mais esse final de vídeo, eu peço que você curta, compartilhe, se possível, comente. Se você não é inscrito, se inscreve no nosso canal, a fim de que nós alcancemos o maior número de pessoas para a glória de Deus. Até a próxima.